Eu estou estudando o RZAG 11 e eu decidi compartilhar com vocês o meu estudo. Para acompanhar os dados de uma forma mais eficiente, eu fiz uma tabela com os números dos relatórios gerenciais e também dos informes mensais. Geralmente eu uso como base os relatórios, os documentos de dezembro de cada ano. Eu quero falar primeiro sobre o Fiagro em si, né? O RZAG, gestão, patrimônio. Depois eu quero falar sobre o portfólio, que é a parte que eu acho mais importante, e depois os rendimentos. Então, começando aqui pelo RZAG, ele é o Risa Agro, ele é gerido pela Risa. Eu gosto sempre de começar a análise de um fundo imobiliário pela gestora. A Risa, ela é uma gestora novinha, surgiu aí em 2020. Ela já tem mais de 13 bilhões de reais sob gestão, tem mais de 400 mil cotistas e tem 5 fundos imobiliários listados. Eu sou cotista do RZTR11, o Risa Terrax, então assim, por experiência própria, eu já sei que é uma boa gestora. Eu considero uma boa gestora, então na minha opinião, a Risa é uma boa gestora. Eles têm aí fundo de logística, de papel, tem o Fiagro também. Eu costumo sempre olhar se eles são presentes nas redes sociais. Eles têm uma conta no Instagram, mas é uma conta de empresa, então não tem toda hora alguém respondendo story, posts muito frequentes. Tem os fatos sobre o fundo que eles sempre postam todos os meses. Tem uma coisa que eu gosto muito na Risa, é isso aqui. Eu venho aqui no Status Invests e eu coloco um filtro para separar os documentos, só os relatórios gerenciais, e olha isso. Basicamente, entre o dia 18 e dia 22, 20 e alguma coisa, você seguramente já vai ter a publicação do relatório gerencial. Não sei se você sabe, mas o relatório gerencial não é um documento obrigatório. A gestão não é obrigada a fazer um relatório gerencial. Então, a parte boa é que eles postam todo mês e postam mais ou menos na mesma data. Isso conta ponto. A parte ruim é que o relatório é muito ruim. É um relatório horrível, tem muito a melhorar. No YouTube, eles também não são. O canal deles não é muito agitado, mas tem várias entrevistas com o gestor aí em canal grande, dá para acompanhar, bem legal. Esse fundo, ele surgiu em 2021, mais especificamente em outubro. O objetivo do fundo, aqui, o Fiagro Risa seleciona ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco em originação própria, ou seja, o fundo mesmo prospecta, ele mesmo negocia os CRAs que ele tem, e aí depois passa por todo o processo de securitização, claro, mas eles acompanham de perto cada um desses CRAs, cada uma dessas empresas, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas expectativas de risco, retorno e liquidez. O fundo cobra uma taxa de administração de 1,15% e cobra uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Eu pesquisei, o SNAG cobra uma taxa de 0,92%, tem taxa de performance, e o KNCA, que é o maior dos fiagros aí da bolsa, cobra uma taxa de 1,20% ao ano, também sem taxa de performance. E a gente tem essa ideia de pensar que a taxa de performance é ruim. Pensa de outra forma. Se o gestor ganha, o fundo também ganha. Porque se o gestor está ganhando 10% do que excedeu o CDI, quem está ficando com os outros 90%? O fundo. Quem é o dono do fundo? O cotista. Então, não é uma competição. Todo mundo ganha. Em relação ao patrimônio, atualmente ele tem aqui um patrimônio de 651,7 milhões de reais. Não é o maior, como eu falei, o KNCA é o maior dos fiagros da Bolsa, ele tem um patrimônio de 2 bilhões. Também tem o Rura 11, que tem um patrimônio bilionário, 1 bilhão, mas ele também não é pequeno, 650 milhões, não é um fundo pequeno. O VP do fundo atualmente é R$ 9,56, seria o valor justo. O valor, o patrimônio, o valor do fundo, ele não oscila muito, né? Ele só vai oscilar bastante se o fundo realizar uma emissão. O Risa Agro só fez um IPO
e um follow-on. Então ele tem 2 emissões, e aí ele tinha um patrimônio lá de 288 milhões e agora conta aí com 651 milhões. O valor patrimonial não oscila muito também, porque o que oscila dentro de um fundo de papel são os ativos que ele tem lá dentro. Então, porque eles sofrem com marcação a mercado e também tem o caixa do fundo, né, que está lá na renda fixa rendendo todo mês. A liquidez do fundo, 1,7 milhão atualmente, já foi maior, né, já passou da casa dos 2 milhões de reais, mas também não é ruim. É um fundo base 10, né, então costuma ter uma liquidez melhor e também um maior número de cotistas. Olha como cresceu da primeira emissão para a segunda. 86.053 cotistas. É um número alto para um ativo de risco como um Fiagro. Agora vamos falar um pouco da carteira. Começando aqui pelo carrego. O fundo sempre teve uma taxa de carrego mais elevada, né? O que isso quer dizer? Que quem pega dinheiro emprestado com esse fundo paga caro. Vamos ver mais ou menos as taxas aqui no relatório gerencial. Costuma ser uma taxa acima de 5%. Aqui na carteira, a gente pode ver. Olha as taxas. CDI mais 5, CDI mais 5,5, CDI mais 6. É uma carteira totalmente alocada em CDI e sempre conta com um prêmio aí de mais ou menos 5%. Hoje a taxa Selic está 10,5% e então o CDI está 10,40 porque costuma andar bem próximo, né? Ou seja, o devedor vai pagar uma taxa de 10,40% mais um prêmio de 5%, 6%, quer dizer que ele vai pagar 10,40 mais 6, 16,40. Para cada R$ 100 que ele pegar, ele vai pagar R$ 116,40. A previsão para as próximas reuniões do Copom é de que a Selic suba ainda mais. Então, essa dívida vai subir. E aí você vai pensar, nossa, então o rendimento vai subir também, dividendo vai vir maior nos próximos meses. Lembre-se que para você receber muito, alguém tem que pagar muito. Se a dívida fica muito alta, logo vem o pedido de recuperação judicial e aí vem a inadimplência. Seguindo aqui com a minha tabela, atualmente o fundo tem 34 ativos, porém são só 14 devedores. Antigamente eles colocavam aqui as séries dos CRAs, estava alocado geralmente a maioria em série sênior, que são as mais tranquilas, né, as mais seguras. E, por exemplo, se tiver uma inadimplência e aí tiver que executar uma garantia, quem vai receber primeiro é o CRA sênior, depois o mezanino, depois o júnior ou subordinado. Eu acredito que, ainda que não apareça aqui, o fundo ainda está concentrado em série sênior, porque aqui como eu li vários relatórios gerenciais, a gente pode ver que os devedores são os mesmos. O que eles fizeram foi comprar mais CRAs dos mesmos devedores. E aí a gente aproveita e dá uma olhada aqui na exposição deles. O fundo é extremamente concentrado, olha só, 17,3%, 16% em um só CRA. E aí a gente pode ver aqui que já foi até pior. O ano passado era uma exposição de 20% em um mesmo devedor. O fundo também é exposto no setor. Aqui no relatório, vou até mostrar aqui, olha só, eles colocam 47% de exposição em soja e 20% de exposição em semente de soja. Para mim é tudo soja, eu conto tudo como soja. Então, o fundo está exposto 67% em soja e depois 14% em milho. Exposição por região, tem 12 regiões aqui. Aproveitando aqui já o relatório gerencial para a gente poder ver as garantias. Atualmente, o fundo tem aval de sócios e alienação fiduciária de terras. Se você está acompanhando aí as notícias do agro, você viu essa notícia aqui. Uma decisão judicial na cidade de Sinop, no Mato Grosso,
em Mato Grosso, protegeu as terras de um produtor de milho e soja da apreensão por credores. No caso, o credor é um fiagro. E pior, um pouquinho aqui abaixo, outras empresas agrícolas, incluindo a Norte Agro Agropecuária, buscam a mesma estratégia para argumentar, ou seja, o fundo imobiliário não conseguiu executar a garantia que era alienação fiduciária, ou seja, eles tinham o direito de tomar posse da terra, da fazenda, lá da empresa que emitiu um CRA com eles. E aí, agora, outras empresas que sabem que a justiça vai ficar do lado deles, estão usando da mesma estratégia. Complicado? Ah, vamos falar um pouquinho, vamos ver aqui, o que mais? O fundo atualmente tem uma duração aí de média 2 anos. Número de regiões, já falei, né? Tem 12 regiões e a alavancagem. Eu coloquei isso aqui porque, olha só, no relatório gerencial, olha o que eles falam aqui. Mesmo cenário da taxa de juros, entendemos que a estratégia de compromissada reversa, ou seja, a alavancagem, continua sendo uma boa alternativa. Porém, geralmente, quando tem um fundo de papel, quando tem uma alavancagem, ela aparece aqui. Ao invés de ser 100% do portfólio, é um valor mais alto, um valor a mais. E aí, aqui não aparece. No relatório de dezembro do ano passado, tinha uma alavancagem de 12,30%. E aí eles não colocam nada sobre isso, a única coisa que aparece é realmente que é uma boa estratégia, mas não fala nada sobre isso. E aí eu fiquei na dúvida se tem ou não, se continua alavancado ou não. Também tem uma parte aqui de um gráfico, aqui. Aqui não mostra nenhuma alavancagem, olha só, tinha uma alavancagem aqui, mas agora o patrimônio está em 100%, a alocação do fundo está em 100%. Então, realmente não sei se está alavancado ou não. Agora, falando de rendimento, o fundo pagou, desde o seu início, R$ 4,00. Em relação à valorização de cota, o fundo negocia atualmente perto das mínimas, né? Então, o ganho de capital não é uma possibilidade. Atualmente, o valor da cota é de R$ 8,77. Vale a pena investir no ESAG 11? Na minha humilde opinião, o ESAG é aquele fundo imobiliário. Quando você tem uma carteira consolidada, que você já tem os fundos imobiliários grandes, bons, que pagam bem, que você consegue acompanhar, que você entende, que você já tem uma carteira montada, e aí você reserva aquela partezinha, assim, tipo uns 10% ou 5%, o tanto que estiver de acordo com o seu perfil de investidor, para correr risco. É um fundo imobiliário que vai te pagar bem, mas ele vai trazer um risco gigante para sua carteira. Tanto por ele ser um FII muito concentrado em devedor, em cultura, tanto pelo próprio setor mesmo, o próprio produto. O Fiagro, ele é um produto muito novo no mercado. Então, se você é esse investidor que já investe há algum tempo, que já entende, talvez o RZAG seja para esse tipo de investidor, esse tipo de carteira. Então, ele é um Fiagro para quem sabe o que faz. Isso não é uma recomendação de investimento, claro, isso é só a minha opinião. Esse foi o estudo que eu fiz e a conclusão que eu cheguei foi a essa, que é um Fiagro, um fundo imobiliário, para quem sabe o que faz e para quem tem uma carteira já e uma estratégia muito bem definida. Realmente ele vai aportar em rendimento para aumentar, para crescer o seu patrimônio, mas o risco também é proporcional, é gigante. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curta, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, do Fiagro, se você investe, se você pretende investir, se quer desinvestir, o que você quer fazer. E a gente se vê no próximo vídeo.